Estamos de volta com o programa O Melhor da Manhã, ao vivo aqui na sua TV Gazeta RN. Já está aqui comigo a sempre bela, cheirosa, que pena que você não pode sentir o cheiro dessa fragrância, esse perfume francês da minha amiga Andresa Tavares. Bom dia, doutora Andresa, seja bem-vinda ao programa Educação, quadro Educação. Pois é, que significa educar em ação. Obrigada pelos elogios. Educar em ação e o A de Andresa Tavares. Isso, viu? Batalha, isso. Você Tavares. faz a leitura, assim, didática, exatamente do símbolo do nosso quadro aqui no Melhor da Manhã. Olá, telespectador, bom dia para vocês, não é? Vale a pena desejar mais uma vez feliz ano novo para quem a gente não teve o contato na semana passada, quando o quadro Educação reestreou aqui no seu programa. Batalhinha, a gente segue com um recadinho muito carinhoso para todos os nossos telespectadores sobre férias, não é? Um programa que ele é contextual, que ele é antenado, ele tem que estar de olho nas demandas sociais e eu acredito que um tema que ele é contingenciado atualmente de extrema importância é o tema férias. Férias, para que te quero? Isso. Então, nós batizamos o título dessa semana, do diálogo dessa semana, Férias, para que te quero, para demarcar um recadinho agora para os adultos. Semana passada foram para as crianças. Para as crianças. Sugestões de lazer, de oficinas de férias, no ambiente de casa, sem muitos investimentos econômicos, não é? E hoje o nosso carinho vai para os responsáveis dessas crianças, né? Então, a gente parte para que férias? Será que isso é apenas um charminho, não é? Será que férias é apenas um momento realmente para jogar a vida para o alto, deixar tudo em suspenso? Ou férias porque tem verdadeiramente um sentido, uma importância na condição humana, né? Então, a gente parte da prerrogativa, Batalha, de que férias é essencial para a qualidade de vida do sujeito humano, porque qualidade de vida significa uma adição de 3 fatores. Significa a adição de exercício físico, alimentação saudável e repouso, restauração de energia. É um tripé. É um tripé, né? Então, se você que está aí do outro lado da telinha não tem feito uso sistemático desse movimento, dessa ciranda, para que, de fato, vocês tenham um retorno saudável de sua existência, então, fica aqui o convite para que todo mundo comece a pensar a partir desse panorama. Como eu tenho me movimentado, quais o exercício físico que eu tenho escolhido fazer, qual é o meu hábito alimentar e como é que eu tenho me servido de momentos para restaurar as minhas energias. Então, é um tema sério e aí férias tem tudo a ver com esse terceiro elemento da adição, que é a restauração de energia, não é? Então, é o momento em que o trabalhador suspende suas atividades laborais e aí o que fazer? Não é? Eis o dilema e é sobre isso que a gente vai conversar no quadro de hoje. Então, primeiramente, a gente gostaria de destacar aqui a importância do sujeito humano entender, e aí eu estou falando para os trabalhadores, inclusive vocês, donas de casa, que são extraordinárias trabalhadoras, não é? Aquelas que são em tempo integral. É importante a gente destacar aqui que as férias, a gente não precisa esperar apenas, Batalha, final de dezembro, início de janeiro, ou então meio do ano, aquela rotina, para a gente entender que isso são férias. Não. É como um sentido de felicidade, né? Então, assim, eu tenho que ter um momento para ser feliz, eu tenho que ter um momento para repousar, para descansar, não necessariamente, nós não né? somos robôs, vamos dizer assim. Não, exato. Somos então, assim, humanos. É importante vivenciar os momentos de férias, vivenciar os momentos de felicidade ao longo de toda a existência, mesmo nos momentos em que nós estamos imersos, né, envolvidos no mundo do trabalho. Então, por que isso é importante? Porque olha o que é que acontece quando a gente não tem esse discernimento de que férias é processo, é ao longo da vida e não somente pontualizado nesses momentos lá que as crianças estão de férias em casa, não é? Então, olha aqui o que é que acontece. Quando a gente é muito racional, férias é somente esses 20 dias aqui em que eu estou afastado dos trabalhos, né? Então, essa turminha, ela pode estar inserida nesses 23% da população brasileira que sofre de depressão pós-férias. Ou seja, vai para o período de férias com tanta responsabilidade, né? Com um imaginário assim tão fortemente envolvido de que existe a responsabilidade do repouso somente naqueles 20 dias, que ele tem que ser feliz apenas naqueles 20 dias, que aí se não acontece algo de muito diferente ou de muito criativo, ele sai frustrado daquele período, né? E aí a gente tem fortes fatores físicos, emocionais e comportamentais que vão sofrer toda interferência ou de um processo depressivo, ou de um processo de alto nível de estresse, ou de processo de ansiedade, né? E aí agora, primeiro recadinho do quadro Educar em Ação, vamos
desmistificar esse sentido de período de férias, né? Férias é esse estado de leveza, de repouso, de restauração de energia que a gente tem que cultivar ao longo da vida. E aí os finais de semana, os feriados prolongados, esse ano é um ano de muito feriado prolongado, a gente precisa se embalsamar desse sentido de férias para a gente verdadeiramente estar gozando a vida, não é? Estar num estado de contentamento. Isso significa férias. Perceber, mesmo nas coisas mais elementares e singelas da vida e do dia a dia, que ali existe humor, né? Que ali existe bem-estar, que dali eu posso curtir, posso arrancar um sorriso, não é? Que dali pode servir um estímulo para eu poder me organizar mais fisicamente, me alimentar melhor, me hidratar mais. E nesse momento é também a hora da gente assumir que se ama verdadeiramente, né? Então, ir ao médico, fazer os exames de rotina, selecionar aqueles cantinhos da casa em que a gente mais frequenta, tipo o quarto onde dorme o guarda-roupa, o espaço onde estuda, sala de leituras, que é nosso, pertence à nossa intimidade com aquele ambiente. Então, irmos nós mesmos organizar esses espaços. Isso faz toda a diferença. Então, passa aqui para a gente algumas atividades que nesse período pontual de férias é importante a gente colocar como ponto de partida. Vamos ver aqui, produção. Vamos, produção, vamos passar rapidinho para a gente poder fechar o quadro. Eu sei que a gente tem tempo. Então, assim, fica a nossa dica se envolver com algumas atividades que são realmente estruturantes, né? Então, olha aqui, ó. Abuse do sono. É tempo de restaurar a energia. O sentido de férias não é ficar bronzeado, cheio de marquinha, esquecendo o protetor solar. Não é pegar todo o 13º e estourar em compras de roupa, ou então em atividades em festas, se entupir de álcool, não. Período de férias é, antes de tudo, para restaurar o sono, né? É, antes de tudo, para aprender, para ser ponto de partida da alimentação correta. É o momento de começar a gostar. Coloca na cabeça que é prazeroso, que é saudável, o desporto, o exercício físico. É a hora de se observar mais, de aprender a respirar fundo, de sentir a respiração está muito relacionada à nossa dimensão espiritual, sabe, Batalha? Então, é a hora também de despertar para essa dimensão humana, que é essencial para o nosso estado de homeostase, não é? Que é esse espírito saudável. E aí, frequentar o templo religioso, se é missa, se é culto, se é uma sessão espírita, mas, assim, dar mais atenção a essa dimensão que compõe a natureza humana. Ter autodisciplina com os eletrônicos. Olha aqui o eletrônico, mais uma vez, a gente dizia isso para as crianças semana passada, e a gente aplica também aos adultos, porque é importante se socializar, importante ampliar os espaços de relação com os seres humanos, não é, com as pessoas, ou seja, se tornar um sujeito sociologicamente correto. Enfim, é quebrar a rotina e aprender como fazer essa quebra da rotina e expandir para os momentos em que a pessoa também está imersa no mundo do trabalho. Tem ainda outro quadro com fotinhas em que a gente fez assim um mosaico para encerrar. Vamos lá, Ingrid. Vamos lá. Em que a gente coloca algumas fotos, sabe, Batalha? Então, em linhas gerais, se a gente quer curtir esse momento de férias com atividades educativas, o que a gente não pode deixar é de juntar em um mesmo recipiente o fator criatividade, gosto por aprender, planejamento, disposição e muita paciência. Mas ainda não era esse quadro aqui. Aqui são os das medidas pedagógicas, comportamentos pedagógicos que a gente não pode abrir mão deles durante as férias. E lembrando, doutora, aqui, muita gente só acha que só tem férias se for viajar para outro estado, para outro país. Você pode se divertindo com a praia vizinha à sua casa. Na sua casa, dentro da sua própria casa, isso. Então, assim, em síntese, né, tudo que a gente falou para os responsáveis, para os adultos, é hora de socializar, sujeito adulto com adulto, sujeito adulto com criança, é hora de cuidar da alimentação, é hora de fazer aquela visita ao nosso guardião médico, não é? Seja um clínico geral, a mulherada aí, ginecologista, mastologista, é hora de beber mais água, aprender a se hidratar, é hora de estabelecer uma paz, uma harmonia espiritual, não é? De frequentar os seus cultos de encontramento espiritual, é hora de organizar o espaço de estudo, é hora de ler um bom livro, é hora de organizar os espaços da casa, né? Eu digo que todo mundo de férias precisa se revestir da responsabilidade de ser um personal organizar, e para se organizar ali nos espaços, porque essa geografia da casa diz muito sobre os sujeitos e também tributa muito para a nossa paz espiritual, que as férias sejam um momento para a gente se encontrar a partir dessas dimensões e que a gente aprenda a usufruir deles ao longo do ano para evitar aquele quadro lá de depressão pós-férias. Olha, eu acho que nós vamos criar um quadro aqui de bem-estar, saúde e bem-estar, de autoestima aqui com a doutora Andresa Tavares, porque ela fala sobre educação, falou sobre autoestima, falou sobre boa alimentação.
enfim, é a doutora multiuso, vamos dizer assim. São orientações psicopedagógicas, não é? Que a gente, como psicopedagogo, também se sente bastante preparado para vir socializar aqui, amigo. Professora Andresa, mais uma vez eu lhe agradeço sua presença no programa De Olho na Cidade e espero contar com você na próxima terça-feira ao vivo aqui na sua TV Gazeta RN. Conte comigo sempre. Vocês que estão aí do outro lado da telinha, entrem em contato por meio do @prof.andresa_tavares, Instagram. A gente acolhe vocês de braços abertos. Ok, não saia daí que agora eu vou um pequeno intervalo e já vai estar aqui conversando comigo o empresário César Araújo da Boulevard. Até o próximo bloco.